Olá pessoal, meu nome é Luísa Rocha, estamos fazendo uma série sobre como prevenir a depressão e dentro dessa série fizemos, digamos assim, uma minissérie falando da ansiedade, né? Porque a ansiedade ela tem que ser controlada, o ansioso sabe disso, né? É muito sofrimento, né? Quando a ansiedade ela passa da medida, por isso que nós dividimos, né, a ansiedade. No vídeo passado falamos da ansiedade, que seria, né, o transtorno, né, de ansiedade generalizada, falei algumas características, né, e prometi falar sobre como a TAG ela pode, no caso, se manifestar através da fisiologia e como pode prejudicar a saúde, né? Inclusive o sistema imunológico ficar mais suscetível, né? A certas, digamos assim, doenças oportunistas ou mesmo umas que as pessoas, no caso, já têm uma tendência. Mas assim, como assim tem uma tendência? Nós chamamos de órgão de eleição, né? Então eu diria que é o calcanhar de Aquiles de cada um. Tem órgãos que, no caso, eles são mais vulneráveis, né, em determinadas pessoas, por isso que é órgão de eleição. Então, quando a pessoa está numa ansiedade muito grande, e eu falei que essa ansiedade é uma energia, para vocês começarem a ver a ansiedade como uma energia, né, e ela tem todas as características de uma energia, né? Ela não se dissipa facilmente, né? Então por isso que a gente tem que estar de olho nela e ver se essa energia está sendo distribuída. Então é um exemplo, né, que eu falei do órgão de eleição. Tem pessoas que têm o sistema gástrico mais suscetível, né? Então eu digo do sistema gástrico porque é mais comum. Inclusive os gastros nos mandam, muitos clientes, né, quando vê que está fazendo o tratamento direitinho, mas não está tendo muito êxito, né? Então é muito comum, né, a pessoa ter uma gastrite, né? Então quando ela está na TAG, essas coisas parecem, esses sintomas parecem que tomam um outro, né, uma outra dimensão. Então, é quando tem as queixas, né? Não estou muito bem, comi isso fez mal, etc. Então, seria o sistema gástrico um órgão de eleição. Mas tem o pulmão, né? Tem pessoas que também têm, né, essa tendência a ter problemas mais na questão pulmonar, né? Então, quando tá com a TAG, então parece que a respiração não chega lá no fundo, fica aquela respiração curta, né? Não chega até o diafragma, que é um órgão, é um músculo muito importante na respiração. Então, ela tem aquela sensação de sufocamento, né? São algumas das coisas, né? Tem outros que, no caso, é pele, né? Dermatite está tendo muito, né? Que eles falam urticária, também os dermas nos mandam, né? Porque no caso é muito ruim e incomoda muito, né? Aquela coceira e fica tudo aquela vermelhidão, né? Enfim, tem vários órgãos, né, que catalisa essa energia exacerbada que é, no caso, a ansiedade, né? Então, por isso que tudo piora, né? Então, às vezes a pessoa até já teve, né, conseguiu, né, controlar, fez um tratamento direitinho, controlar, né, os sintomas, né, no caso da doença ou alguma coisa que o valha, e de repente aí volta atrás. E na TAG isso geralmente acontece. E por que no caso ficamos mais vulneráveis, né, quando estamos com essa alta de ansiedade? É importante, pessoal, tem pessoas que são mais resistentes, mas dependendo do grau da TAG, é importante procurar ajuda psiquiátrica, né? Mas tem pessoas, mas não quero tomar remédio, que eu vou viciar, mas há um desequilíbrio de neurotransmissores, ainda tem essa, né? Os neurotransmissores cerebrais, né? Que no caso, quando você fica por algum motivo em crise, né, no caso da ansiedade, esses neurotransmissores eles se desequilibram, né? Então, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor importante, que regula sono, né? Tem até a regulação de dor, tem várias coisas, né, benéficas, às vezes, no caso, cai no organismo. E quando você fica em crise, entra
né, outros neurotransmissores, noradrenalina, adrenalina, tem o cortisol, que é do estresse. Eu não vou entrar em me aprofundar nisso, isso sim é uma parte neuropsicológica que, no caso, a gente observa muito, né, quando fazemos o tratamento, principalmente na cognitivo-comportamental, mas quem tiver interesse, pesquise, mas existe esse desequilíbrio. Então, o sistema imunológico, quando ele se sente, no caso, ameaçado, o organismo se sente ameaçado, eu vou explicar melhor a questão de uma parte do cérebro, né, que é a amígdala. Eu vou deixar para o pânico, para explicar no pânico, que ali é muito mais evidente quando isso ocorre. Mas na questão da TAG também ocorre. Né? A pessoa ela tá tão estressada, ela tá em crise, né, de ansiedade, que a imunidade ela cai. E o porquê? Porque o organismo ele diz, está tendo uma ameaça, né? Tô sendo ameaçado. Então ele vai de alguma forma recorrer aos recursos que ele tem. Só que não tem uma ameaça real. É esse o ponto. Né, não tem um vírus, uma bactéria, alguma coisa, né, ou mesmo alguma coisa circunstancial que está ocorrendo, que é uma coisa que causa medo, que a pessoa tem que se defender, então é aquela coisa de eu fico ou fujo, né, fuga, né, que fala, né, para me defender, ou o que eu vou fazer, né, e aí o organismo ele não tem toda também essa sabedoria para distinguir o que é uma ameaça real e uma ameaça, né, que está vindo, né, das profundezas, vamos dizer assim, da mente, né, e por consequência do cérebro. Né? Então é muito importante ter o controle da TAG também nesse sentido, porque você fica mais vulnerável. E nessa questão de mexer com a respiração, né, não é tão assim presente como no pânico, mas tem às vezes aquele desconforto de respiração, sudorese, né, a pessoa tem, às vezes fica com as mãos molhadas, os pés, né, no caso, a respiração, né, que a gente fala taquipneia, né, a partir do momento que você tem que pensar para respirar, algo errado, né, porque a respiração ela é automática, né, então isso é o que a ansiedade faz com a fisiologia, né. Por isso que eu digo, ela é uma ameaça, no caso, quando está em muito alto nível o grau da ansiedade, para o organismo está tendo uma ameaça real, né? Porque essa energia toda, ela não está sendo canalizada para onde deve. E esse órgão que eu chamo de eleição, que é de cada um, ele catalisa essa energia. Né? Então eu falei de alguns, né? Eu falei dos mais comuns, né, que é sistema gástrico, pulmão, pele, a pele é um órgão, né, e tantos outros, intestino, tem pessoas que passam por um problema emocional, no caso, alguma coisa que ele tenha que resolver, ele desarranja o intestino, isso ocorre, né, ele não consegue se controlar, então, o órgão de eleição, intestino. Então, o que eu quero é que vocês se observem nesse sentido, né? Porque se vocês souberem qual é o órgão de eleição, né? Que no caso ele catalisa essa energia, observa, nossa, eu tinha uma gastrite, mas já estava controladinha, tomei remédio, né? Fiz uma endoscopia, o gastro fez tudo bonitinho, direitinho, tá voltando, né? Ah, tá, tem uns que, né, já tem alguma doença pulmonar pré-existente, como asma, bronquite, etc., que acaba piorando, né, exacerba mais, né? Poxa, mas estava controladinho, então agora tá... Entende? Então, é aquela questão de se conhecer, de saber, né? E aí também ter mais um ponto para analisar, fora aqueles que eu já comentei, para analisar, falar, olha, realmente eu estou indo para um lugar assim prejudicial. Realmente está exacerbando todos esses sintomas, além da obsessividade, que eu falei, da preocupação, né, exagerada sobre as coisas, ter o controle de tudo, né, ficar ali atrás de prazos e ter um sofrimento por coisas que não merecem tanto. Né, que eu já falei que se você tem consciência que você é uma pessoa responsável, que você honra teus compromissos, você vai ser penalizado por isso? Você vai deixar a mente fazer isso com você? Por isso que eu falei, fala com a mente, fala, olha, eu sou responsável, eu vou resolver.
né? Essas coisas vão, é como se você fosse tendo um controle maior sobre a ansiedade, porque quando as pessoas me falam de ansiedade, elas falam de uma forma tão generalizada, tão vaga, né, que eu falo, eles precisam começar a ter uma ideia, né, do que é ansiedade, e devagarinho, né, para justamente poder ter um controle, senão não vai ter. É por isso que da TAG para o pânico é um caminho curto. Porque quando chega no pânico, realmente, que é aquela coisa bem generalizada, que, né, que ponto, não é generalizada, ela é pontual, né, a pessoa ela se perde completamente. Né? Então, por isso que já vai direto para um hospital, já toma providência, já acha que vai morrer. Né? Então, vamos agora, já analisando esses pontos, e procurar ajuda, pessoal, não tem como. Tem que procurar ajuda. Chega um grau que tem que ter uma ajuda profissional, muitas vezes tem que fazer a terapia, e mais a ida ao psiquiatra também, né? Porque o psiquiatra, ele vai regular aqueles neurotransmissores que eu falei, né? Precisa, no caso, ele vai dando remédio. O cérebro é um órgão maravilhoso, claro, tanto que ele está aqui em cima, né? Ele comanda muita coisa, mas ele é enjoadinho, ele é um órgão enjoado, né? Então o psiquiatra vai, passou o primeiro remédio, né, tal, aí vai, ó, manda retornar, às vezes não consegue e tal, não fiquei legal ainda, tem isso, ó, tô tendo muito medo e coisas do tipo. Então aí ele vai, aí ele vê outro tipo, ou no caso mudar a dosagem. Gente, tem que ter paciência. Não é assim da noite pro dia que acerta remédio. Tem uns que tem até sorte. Ah, tomei remédio, nossa, me senti bem, mas eu diria que uma maioria não. Né? Então precisa ter paciência. E outra, não é tomou remédio hoje e da manhã já tá bem. Não é assim que funciona. Né? Tem que esperar pelo menos 14, 15 dias para poder ir regulando. Não é que vai demorar, também não fique ansioso por causa disso. Né? Ah, então daqui só 15 dias? Não. Né, vai ali devagarinho, vai tendo, né, no caso o retorno que vocês esperam, até ter plenitude. Então não adianta dizer assim, eu não vou tomar não adiantou nada. E tem outros que ainda desafiam, fiquei pior. Né? Então precisa da ajuda também da psiquiatria. Né? Porque o que ocorre? A terapia ela vai fazer o comportamental. Então como que você tem que fazer diante, no caso da TAG, como se comportar, como no caso direcionamento para certas coisas, para fugir um pouco daquele sofrimento, porque é um sofrimento, só quem passou e trabalha com isso sabe, né? Então vai condicionar a mente, né? Vai passar alguns exercícios para fazer, para poder minimizar, né? Aquelas crises que a pessoa acha que já perdeu o controle, né? Então fica no eterno medo, né? Então é necessário tanto a ajuda da terapia cognitivo-comportamental, como no caso os remédios. Eu falei que é grau, né? Então se vocês começarem a identificar, como eu estou falando direitinho, pode ser que vocês não estejam naquele grau tão grande que chega a uma TAG propriamente dito, mas vocês já vão observando. Então às vezes procurando ajuda profissional rápido, às vezes não precisa tomar os remédios, não precisa, né? Mas deixa o profissional resolver. O profissional é que vai saber, é que ele vai observar, né? Se ele vê que a terapia está patinando e o medo perdura e vê que tem coisas que estão desproporcionais, então o cliente vem falar de uma coisa e coloca de uma forma tão terrível, né? Então ali mesmo ele está vendo que a coisa está caminhando realmente para um lado que já pegou uma boa parte, né, do caso do pessimismo, né, que a ansiedade ela é isso, né? Se ela levasse pro caminho do otimismo, do bem, né, seria ótimo, né? Mas não, né? Então ali ele vai saber, pode deixar com um profissional, ele vai saber, olha, vai precisar da ajuda psiquiátrica. Né? Ou não, se for logo no começo, vai indo, tem a comportamental, os exercícios, etc. A pessoa vai se fortalecendo, e emocionalmente não precisa. Mas, gente, isso é muito importante para a saúde geral, tá? É muito importante.
Por isso que os médicos, né, em várias especialidades, nos mandam clientes, né, que é justamente para ajudar essa parte. O que que acontece, gente? A gente separa, né, corpo e mente para facilitar estudo, né? Mas é uma coisa só, né? Se vocês pensarem bem, é uma coisa só. Eles têm que estar harmonicamente funcionando. Por isso que tem que olhar os dois, não olhar só a mente. Né? Vai chegar uma parte da terapia, que eu falei da questão do inconsciente, que é muito peculiar de cada um também, né? Tem essa também, né? Que o inconsciente, ele é inconsciente, mas ele tem umas formas de se manifestar quando o estímulo vem. Então é quando vocês têm alguma coisa meio súbita, fala, nossa, como é que eu lembrei disso? Ai, não me senti desconfortável em lembrar. Isso tem que ser tratado, claro. Mas inicialmente, quando chega nesse ponto, né, da TAG, né, realmente vai precisar de ajuda, né, dos dois lados, né, tanto a questão da terapia como a psiquiatria. Então hoje eu só quis alertar sobre isso, né, vão se observando, será que eu tenho órgão de eleição mesmo? Né, vai vendo lá desde o passado, nossa, eu sempre sofri com isso, é verdade, né, teve aquele período lá da faculdade, que eu não estava indo muito bem, eu lembro que eu piorei, analisa, né? Analisa. Cada caso é um caso, mas se analisa. Isso é uma forma também de autoconhecimento, né? E uma forma de botar um pouco de freio na ansiedade, tá bem? Então, no próximo vídeo, eu ainda vou continuar falando da ansiedade, né? Vejo alguns pontos que precisa falar para depois passar para o pânico. Se inscrevam no canal, coloquem suas dúvidas, terei muito prazer, né, em ajudá-los, né? Qualquer coisa vaga que ficou, não entendi muito bem isso, não tem problema. E muito obrigada por despender o tempo de vocês me assistindo. Até a próxima.